Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos em Lucas, começando hoje. Deixa eu abaixar aqui, que eu já chorei, já. Gente, eu não posso nem me alongar muito, né? Porque é enorme. Nós temos mais de 80 versículos para ler. Eu ainda tenho que dar aquela minha breve introdução ali, falando um pouquinho sobre Lucas, né? Como ele escreveu esse livro, né? O contexto ali desse gênero, né? Literário e tal. Então, sem muitas delongas, vamos começar. Mas já adiantando aqui que muito provavelmente eu não consiga, né, sequer dar a minha contribuição como normalmente eu faço nesse primeiro capítulo aqui. Se você quiser essa contribuição, não sei, segue lá no Instagram, não sei se eu vou conseguir. Gente, é muita coisa assim, tipo, meu coração, ele tá borbulhando, sério. Eu tô num misto de sentimentos, sabe? E esse capítulo de hoje, ele é muito, muito, muito especial. Ele vai falar sobre milagre, sobre impossibilidade, sobre propósito, sobre, tantas coisas. E eu quero muito que você fique com a sua mente, sabe, ligada. Se possível, dê um pause nesse vídeo, vai buscar a sua Bíblia, acompanha, sabe, lendo também a sua Bíblia, porque vai ser importante, vai ser interessante, assim, e você vai conseguir absorver muito mais desse texto, e você vai ver que não é cansativo, não é ruim, não é chato, não é maçante, não vai ser difícil de entender. Quando você parar e ler, assim, você vai começar a ser bombardeado porque eu orei por isso, e eu creio que isso vai acontecer, sabe, por algo que vai marcar o seu coração, vai te encher de fé, vai trabalhar em você da maneira que você precisa. Eu preciso de uma forma, dessa forma aqui, sabe? Nessas impossibilidades que o Senhor encontrou, com esse propósito, com essa missão, eu preciso dessa forma, mas talvez você precise de uma forma diferente. Não sou eu falando, não é a minha contribuição que vai fazer a diferença, mas é o Espírito Santo que vai estar ao seu lado. Faz uma oração junto comigo, vamos começar orando e aí a gente já parte aí para nossa leitura. Qualquer dificuldade, eu estou disponível também fora da comunidade, dentro da comunidade, mas se você quiser ter aí esse, né, se apaixonar pela palavra de Deus e querer conhecer mais e mais e querer ter essa constância, essa consistência, se inscreva, não deixa de se inscrever na comunidade, amém? Amém, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Deus, essa semana. Sabe, Deus, ainda estamos em feriado aí, sabe, Pai? E eu acho, eu não sei, sabe, Deus, mas talvez os céus estejam nessa guerra, sabe? Num confronto entre aqueles, Deus, que estão invadindo o céu, que estão ali, sabe, Deus, movendo o céu, o mundo espiritual em nosso favor, em favor do Brasil, em favor de Brasília, em favor de cada estado brasileiro, mas também, sabe, Deus, tantos lugares onde está havendo tantas coisas horrendas, sabe, Deus, difíceis e sacrificiais, sabe, Deus? Então nós estamos nesse conflito aí, estamos nesse meio, e aqueles que estão te buscando talvez esteja sentindo isso, talvez esteja sentindo essa carga espiritual, mas em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor venceu, que o Senhor, Deus, é vivo e que o Senhor é digno, Deus, da nossa vida, da nossa mente, da nossa santidade, do nosso amor, sabe, Deus, do nosso deleite, do nosso prazer em Ti, sabe, Deus, aquilo que as pessoas às vezes não estão conseguindo, precisam beber, fumar, se drogar, fazer sexo, Deus, para ter esse prazer, Deus, mas nós, Deus, o nosso prazer está no Senhor.
E conserve isso em nós, conserva a pureza do coração, sabe, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e te pedimos por isso, te pedimos, Deus, por este tempo, por este novo tempo, Pai. Em nome de Jesus, limpa o céu de Brasília. Sabe, Deus, derrama o teu sangue, Jesus, nos nossos pecados, nos perdoa. Perdoa o pecado do povo brasileiro. Perdão, Deus, por tudo que está acontecendo nesse tempo. Nós te pedimos perdão, dizemos que digno é o Senhor de que nós possamos, sabe, Deus, entregar a nossa vida. Aquilo que, sabe, Deus, talvez nós queríamos estar fazendo, mas não fazemos, Deus, porque nós olhamos para o Senhor e nós encontramos o nosso tesouro em Ti. Nós te pedimos, abre os nossos olhos mais uma vez através deste livro, abençoa a leitura dele. Em nome de Jesus, abençoa a minha vida e a vida de cada um que estará aqui comigo. Em nome de Jesus. Amém? Mas ressuscitou. É isso, gente. Ele é digno. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar a falar de Lucas. Lucas, vocês veem o meu empenho aqui a cada dia. Mas Lucas foi 1000 vezes mais empenhado que eu. Lucas, então, ele é um de nós, né? Ele é um gentil, ele não andou com Jesus, ele não foi discípulo de Jesus, ele provavelmente nem era do tempo de Jesus. Aqui vai falar que provavelmente ele começou a escrever sobre Jesus uns 30 anos mais tarde. E como, depois de sua morte e ressurreição, né? E como se deu isso? Ele vai dizer que ele fez isso por... Suas histórias foram escritas através de entrevistas com pessoas que conviveram com Jesus, acompanharam seu ministério e pelo exame de documentos históricos, ou seja, ele se esmerou, ele foi atrás, ele se derramou nesse estudo, né, que havia tantas coisas e o que é melhor, ele fez isso por uma pessoa, por Teófilo, né, que era um oficial romano, um cara lá, que talvez fosse um amigo ou ele era um servo, como a gente sabe, ele era um médico, né, e ele se empenhou em ir atrás disso, de tanto que ele ouvia falar. E ele também foi um grande companheiro de Paulo, a ponto de ele praticamente estar presente ali quando Paulo, né, morreu. Ontem eu estava lendo o final ali do capítulo de 2 Timóteo, que me parece ser a última carta que Paulo escreve, né, antes da sua morte. Ele já está consciente ali do que vai acontecer com ele e vai dizer que Lucas estava com ele, que muitos tinham abandonado, tinham desertado, mas Lucas ainda estava com Paulo em sua missão. Então, Lucas foi essa pessoa que conheceu os apóstolos, que conheceu pessoas, que foi atrás. O Augusto Cury até tem um livro, né, sobre Lucas, eu não vou lembrar o nome, eu lembro que eu li, mas eu acho que foi emprestado. E é muito interessante, assim, a maneira como Augusto Cury conta, porque ele conta como se fosse uma história mesmo, né, e como ele vai atrás, como ele senta com cada pessoa, as perguntas que ele faz, então é bem interessante. Então, é por aí, e vai dizer o seguinte, nessa minha introdução aqui, vai dizer assim: Lucas é o mais vigoroso defensor dos excluídos, sendo ele mesmo um estrangeiro, o único gentil no elenco judaico dos escritores do Novo Testamento. Temos a prova de que Jesus promove a inclusão dos que eram tratados como estranhos pelos estabelecimentos religiosos da época. Mulheres, trabalhadores simples, pastores de ovelhas, pessoas de raças diferentes, samaritanos, os pobres. Ele não aprova a religião em formato de clube. Ao ler o relato de Lucas, nós que estávamos do lado de fora em busca de vida, sem nenhuma esperança de conseguir entrar, quem já não se sentiu assim, deparamos então com as portas escancaradas, fomos achados e acolhidos por Deus em Jesus. Então
Então vai dizer, Lucas recebeu uma boa instrução na Grécia e era médico. Ele tinha uma mente organizada e um senso literário. Foi um dos companheiros na fé mais próximos de Paulo na proclamação da palavra de Deus entre os gentios e escreveu em um grego simples para que todos pudessem compreender seu texto, não apenas os de melhor instrução. É possível que ele tenha sido levado ao judaísmo alguns anos antes de a mensagem ter chegado à sua terra natal, provavelmente ali em Antioquia, na Síria, Filipos ou Grécia. Lucas enviou a sua obra em 2 volumes, este relato da vida de Jesus, e o livro de Atos, também foi ele que escreveu, a Teófilo, nome que significa amigo de Deus. Teófilo provavelmente era membro da família real, um rico patrocinador ou talvez o editor de Lucas. É isso que eu gostaria de introduzir. Como falta pouco tempo, então já vamos passar para a nossa leitura, porque senão não dá tempo. Então vai começar assim. Gente, crava aqui comigo, por favor, vai ser maravilhosa essa leitura. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e, por isso, entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo de fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então, Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então, perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma região que ficava na região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba os seus tronos, reis poderosos, e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-los sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida.
E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. É isso, galera. Bem na hora. Acabou meu tempo, não tem como eu falar mais nada, mas eu devo escrever alguma coisa no meu Instagram. Quem quiser continuar, vamos para a comunidade que vai ser uma bênção esse livro, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.